O teatro brasileiro, enquanto fenômeno teatral, é muito rico perto das condições que ele tem para acontecer. Eu acho que o nosso caminho, inclusive, tem sido sempre, historicamente, inclusive, pelo menos da minha geração para cá, ter a capacidade de tentar inventar e tentar ser fiel a a força criativa dentro de um estado de produção, de condição de produção extremamente limitado. É que nós somos humanos, é que nós somos seres humanos. E é essa identidade que a gente procura no teatro. Eu tento colocar as coisas, não que eu queira ser original, não é nada disso, mas eu tento fazer uma coisa artística, ou seja, não uma coisa kit. Eu posso pegar até uma coisa kit e transformar isso. Eu posso pegar o nosso folclore que eu peguei em Macunaíma e me transformei isso em alguma coisa. Cada experiência será a sua própria experiência subjetiva, mas nós temos que nos colocar, eu acho, no contexto de uma nação muito grande e muito necessitada de teatro. O espetáculo começa e ninguém vê o diretor em cena. E, no entanto, sua marca está em cada detalhe do cenário. Nas nuances da voz dos atores, na intensidade do foco de luz. Dentro das quatro paredes do jogo teatral, só ele, o diretor, pode dizer: sim, tive a convicção de que tudo deveria ter sido feito como foi. E a angústia de que tudo pudesse resultar inútil. O cineasta russo Sergei Eisenstein, formulador do conceito de montagem cinematográfica, comparou certa vez o espetáculo teatral a um jogo de futebol. Nesse sentido, o trabalho do diretor de teatro se equivale ao de um técnico de futebol. Na prática, essa comparação seria válida se, além de escalar os dois times e definir a tática do jogo, o técnico também escolhesse os uniformes, orientasse o juiz e, ainda por cima, desenhasse a trajetória da bola. De fato, no teatro, o diretor desfruta de poder absoluto. É o poder de quem assume a autoria do espetáculo. Alguns dos nossos convidados sabem muito bem o que significa dirigir teatro. É o caso de Antônio Abujanra, o mestre Abu, como ele é carinhosamente chamado pela classe teatral, pela maneira original, irreverente e criativa de conduzir os seus trabalhos como diretor e agora também como ator. Palmas para ele. A atriz Imara Reis, que além de culta, inteligente e talentosa, é uma das atrizes mais preocupadas em discutir teatro em todos os seus aspectos. Imara Reis. Elias Andriato, que dirige espetáculos com o mesmo traço de qualidade com que desenvolve o seu trabalho como ator. Elias Andriato. E Chiquinho Medeiros, ator, diretor, pesquisador de teatro, profundo conhecedor da obra do nosso convidado de hoje. Palmas para o Chiquinho. Nosso convidado é um dos mais importantes diretores do teatro brasileiro. Além do sucesso de crítica e de público, seus espetáculos se notabilizam pela exata sintonia com o momento social e político do país. Mas o trabalho desse diretor é igualmente importante na formação de novos profissionais de teatro e de métodos para a formação profissional que ele não para de aprimorar, acrescentando as novas técnicas corporais que tem desenvolvido. O diretor e professor de teatro, Celso Nunes. Eu sei que o Celso chegou ao teatro depois de passar por diversas outras profissões, inclusive com uma experiência como o chefe do departamento de pessoal de uma empresa de transportes rodoviários. O Celso, explica pra gente como é que alguém, já com a vida bem encaminhada profissionalmente, abandona tudo, é o seu caso, e abraça uma nova carreira cuja principal característica talvez seja justamente a insegurança. É uma trajetória de vida complicada e cheia de nuances. E, no meu caso, eu acho que ela começou com dois estimuladores importantes. Um é a presença na minha vida da origem italiana da minha mãe, que sempre foi uma mulher que se dedicou
a apreciar, a exaltar, a enaltecer a beleza e fazer com que os filhos prestassem atenção nisso. Então eu fui um menino que desde pequenininho era solicitado que prestasse atenção num pôr de sol, sempre por parte da minha mãe. Meu pai, de origem portuguesa, já era mais terra a terra, mais materialista e não tinha uma espiritualidade tão desenvolvida. Um outro dado importante também foi uma prima que faleceu precocemente de infarto aos 42 anos, era pianista e sempre ela pegava no meu queixo e me olhava nos olhos e falava para mim, você vai longe. Então eu acho que eu ouvi essas vozes mesmo quando eu já estava com a vida bem estabelecida. Mesmo quando eu já estava trabalhando em empresa, cuidando de transportes coletivos, já preocupado com me situar socialmente, tinha sempre essa coisa da voz materna que me chamava a atenção para a beleza. Olha essa flor, olha o pôr de sol, olha para esta praia, olha esta paisagem, olha tal pessoa. E essa prima que acreditava nos meus olhos, que achava que eu olhava de um certo jeito, que tinha um tino ali dentro, que era uma coisa que eu poderia seguir através do modo de ver. Hoje em dia que eu aprendi que isso se chama modo de ver. Na época eu não sabia. E então, quando eu cresci, quando eu já estava ali com uns 20 e poucos anos de idade, eu namorava uma moça, uma espanhola, que tinha hábito de ir ao teatro, e ela me pegou pela mão e levou ao TBC, onde eu assisti o Panorama Visto da Ponte. E, de repente, quando eu vi o Panorama Visto da Ponte, eu tive uma identidade absoluta com a cena, porque era uma vida de família operária, onde tinha um rapaz que queria pintar o cabelo, o pai não deixava, ele queria usar camiseta regata, o pai achava que aquilo não era próprio para um rapaz como ele, de origem proletária e tal, e eu tinha todos esses conflitos na minha casa. Então foi uma identidade total com a cena, que criou em mim a sensação de que eu era capaz de fazer aquilo. Até então eu nunca tinha pensado em teatro, em arte, nada disso, a não ser uma certa vontade de sair do rame-rame de uma vida proletária. E aí, de repente, quando eu me identifiquei e falei, bom, eu sou capaz de fazer exatamente o que aquele cara está fazendo, porque eu não conseguia ver nenhuma diferença entre o personagem e eu. Aí eu fui ver que poderia começar a fazer teatro através de uma escola, nunca fiz teatro amador, e por uma escola de teatro, a Escola de Arte Dramática, então, eu comecei a dar os primeiros passos na interpretação teatral, achando que eu ia fazer uma carreira como ator. O Abujamra chegou a acreditar nisso, me convidou uma vez para fazer um papel que depois foi feito pelo Ennio, nas Fúrias. E, bom, eu já dentro da escola vi que eu não queria mesmo ser ator, que eu era completamente tímido e bloqueado, e tinha limites imensos que eu tinha que superar e que os 3 ou 4 anos de curso não seriam suficientes. Eu viajei, saí do Brasil, dei a sorte de encontrar um homem extraordinário, que é o Jerzy Grotowski, e o Grotowski, então, enxergou tudo que tinha que ser mexido dentro de mim, me virou do avesso, me mostrou o caminho do corpo para a ação teatral, e, finalmente, eu achei que eu seria mais útil mostrando aquele caminho para as pessoas, para os atores, para os meus alunos, do que de eu ficar em cena exercitando eternamente aquela lição. E agora vamos ouvir o que o Abujamra quer saber mais aprofundadamente dessa tua trajetória. As grandes direções de teatro que você fez. Celso Nunes é uma das coisas mais importantes da história do teatro brasileiro. Ele conseguiu fazer espetáculos desses que a gente não esquece, o que é uma coisa meio rara no teatro brasileiro. Por exemplo, Vitor, ou As Crianças do Poder, é um espetáculo inesquecível, uma das coisas mais bonitas que o teatro brasileiro teve. E principalmente, aí entra a minha fase de acreditar na direção teatral, Play Strindberg, um dos espetáculos mais bonitos da história do teatro brasileiro, com Fernanda Montenegro, Fernando Torres, em São Paulo, com Silvio Zilber. Não adianta dizer era porque era Fernanda. Não, não era porque era Fernanda. É porque havia uma leitura direcional raríssima nos palcos brasileiros. A minha pergunta para o Celso é o seguinte: quando é que você percebeu claramente assim,
eu sou um diretor de teatro. Quando é que foi esse insight? Veio vindo ou aconteceu durante o trabalho? Eu acho que ele aconteceu dentro do curso da Escola de Arte Dramática, porque já no segundo ano do curso eu fiz uma assistência de direção para uma montagem dirigida pelo Dr. Alfredo Mesquita do Hamlet, do Shakespeare. E eu encontrei um prazer enorme em estar ali na plateia, conversando com os meus colegas de turma, e esse prazer era muito maior do que quando eu entrava depois para fazer o Rei Cláudio, porque eu também era aluno de interpretação e tinha um compromisso com a montagem, como uma tarefa escolar mesmo. Então, quando eu ficava lá, do lado do professor de direção, vendo e depois comentando com eles, e quando eles acatavam algum comentário, e eu via que o rendimento da cena melhorava, isso me trazia mais prazer do que eu entrar em cena fazendo um papel extraordinário, que é o do usurpador do trono, e mesmo depois, os professores me dando uma nota, me promovendo ao semestre ou ao ano seguinte, o meu prazer de ajudar era mais forte. E, finalmente, eu comecei exercícios de direção eu próprio. E, como todo jovem, eu tinha um apego terrível com o teatro do absurdo, porque eu achava que, naquele momento, o teatro do absurdo era a expressão máxima, digamos, do nosso mundo, da sociedade. E aí eu fiz umas direções em cima de teatro de absurdo, com Arthur Adamov, Ionesco, alguns autores nacionais que escreviam teatro de absurdo na época, nos anos 60, como Moisés Baustein, por exemplo. E compilados esses textos, resultaram umas 2 horas e meia de direção em cima do teatro do absurdo, já com Sônia Guedes, Anone Ferriti fazendo os personagens, e isso resultou assim num auê dentro da escola. As pessoas adoraram. Falei, bom, é por aí. Estou chamando a atenção, então, que o que conduziu o Celso para o trabalho de diretor foi o prazer. O prazer que ele tinha em não ser apenas ator, mas também influenciar na autoria do espetáculo como um todo, que é o que o diretor faz. Não é, Mara Reis? Eu gostaria de especificar isso com relação à questão da técnica, assim, da forma técnica, e voltar um pouquinho à questão da formação para que se fosse um pouquinho mais específico. Assim, como é que você vê isso a partir dessa experiência de aluno e depois de formador mesmo? Eu acho que a questão da formação passa por uma ideologia de ensino. E, nesse sentido, eu acredito que o ensino do teatro no Brasil é assintosamente defasado com a realidade. Eu não vejo muita ligação entre o que se ensina, ou o que se imagina estar ensinando, e depois o que se pratica. Eu penso que quando nós estamos como alunos, e um pouco na cegueira, não é, da situação, porque você está sempre dentro do complexo de Cinderela, esperando que alguém te olhe e fale, você é bom, você vai ser assim, assim, assado, você vai dar certo. Tem sempre esse complexo por trás da formação do artista, de ele ser pensado, porque é um processo extremamente seletivo ser artista, não é? No mercado de trabalho, na qualidade estética do que ele produz. Então, esse aspecto seletivo parece sempre que o artista tem que ser descoberto por alguém. Como se uma entidade superior, alguém mais conhecedor do assunto que ele, vai confiar nele. Tem um estado meio latente disso. Quando nós estamos como alunos, a gente está dentro desse estado, sem massa crítica, para perceber aonde aquele curso vai efetivamente nos levar. Eu, por exemplo, quando tinha aulas de esgrima na Escola de Arte Dramática, eu adorava. Até por um lado meu meio esportivo, que eu gosto de esportes, eu adorava ter aula de esgrima. Realmente eu ia para essas aulas com prazer, lutava espada e fazia touché, falava em francês e tal. Nunca eu precisei daquilo nem como diretor. Celso, a pergunta da Mara se referia também à formação do diretor. Você deu um exemplo, por exemplo, aulas de esgrima, de algo que não serve. A gente quer saber o que é que serve, o que é bom, o que é fundamental para o diretor aprender no seu estágio, no seu período de formação. Tá. Eu acho que um diretor, o que é fundamental ele aprender, eu discordo um pouco do exemplo do Eisenstein, por exemplo. Porque eu acho que esse exemplo do Eisenstein implica num embate, não é? Quando ele prepara um time. Eu prefiro uma imagem do diretor como uma parteira, porque eu acho que trata-se de trazer à luz uma obra, não é?
Eu acho que nisso o diretor tem uma função de parteira, porque ele ajuda um nascimento. E eu acho que o que ajuda a formação do diretor é ele perceber isso. Ele perceber que ele será ali dentro sempre invisível. Todas as informações que conduzam o diretor a perceber a sua invisibilidade dentro do processo de criação teatral, eu acho que ajudam a sua formação. Eu acho que o ator está ali, fisicamente presente, eu acho que o texto vira palavra, portanto é físico, a cenografia é palpavelmente física, a música é física, toca os ouvidos, tudo se fisicaliza dentro do fenômeno, menos o trabalho do diretor. Quer dizer, ele é como que um espírito flutuante que interfere em todos os fatores do espetáculo, que permite uma determinada leitura até para o público. Ele poderá até reforçar certos aspectos estéticos que falam, aquele espetáculo tem a tua cara, não é? Mas se você falar qual é a minha cara, o que estão vendo de mim ali, na verdade o que está sendo visto são os outros. Está se ouvindo o texto de um autor, a música de um compositor, o cenário de um cenógrafo, a presença física e o corpo e a alma do ator e o diretor, onde é que ele está? Quer dizer, eu acho que ele tem esta capacidade de tocar o intocável, de mexer com o impalpável. Eu acho que na formação dele, o que não levar isso em consideração só atrapalha o processo. Porque aí ele começa a ficar muito presente e até entra em cena e vai mexer nas coisas e começa aí mesmo a desvirtuar e virar outra coisa. Assim que eu vim a este mundo, meu pai já me amaldiçoou. E assim transcorreu minha juventude. Só surto, só pancada e nenhum amor paterno. Da mãe até que eu... foi um pouco mais. Do pai, nada. Faz assim, olha para nós. Como se nós estivéssemos te cobrando alguma coisa. Para falar minha história de vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse modo de ver. O diretor que se contenta com uma primeira visão e fala, bom, vamos montar, vamos marcar a cena, você decora, você faz isso, você faz aquilo, eu acho que ele já começa errando. Eu acho que a melhor maneira, inclusive na distribuição dos personagens, porque aí é um ponto que eu reputo como muito importante, é distribuir corretamente os personagens pelo elenco. Eu acho que quando o diretor já vai distribuindo e não deixa uma possível mudança, uma alternativa de mudança para posterior, eu acho que ele poderá errar. Por isso eu gosto tanto de trabalhar com cursos de teatro ou com teatro experimental, onde você começa o trabalho e só faz a distribuição dali a 1 mês, 2 meses dos ensaios. Porque você foi alterando o teu modo de ver daquela cena, daquela obra, à medida que você se aquece, ou como um carpinteiro, à medida que você descobre novos meandros, novas emoções, novos pensamentos dentro do texto, e vai com isso mudando a tua postura inicial, é bom que aquela pessoa que você achou que faria um pai, possivelmente seja melhor num outro tipo de personagem. Já dentro do famoso teatro profissional, isso acaba não sendo possível, não é? Porque o teatro profissional subentende que você tem 8 semanas para montar uma peça, que aquelas 8 semanas, assim, dando um exemplo generoso, que aquela peça tem que ir bem e que você não tem muita margem de erro. E quando você convida os atores, você já tem que estar, digamos assim, completamente seguro de que aquela pessoa está de acordo com o personagem para o qual ela foi convidada. E muitas vezes o diretor é surpreendido pelo contrário disso. Então, você quer dizer que para o diretor é necessário que haja uma possibilidade de uma visão que lhe permita adaptar, até reorientar as suas ideias, os seus projetos, antes de ele começar com o trabalho. Eu acredito nisso quando o diretor trabalha como um freelancer. E quando o texto foi passado para ele, por exemplo, 1 semana antes de ele começar a formar o elenco. Mas acho que o melhor mesmo é quando todos se lançam dentro da empreitada, sem a priori. E daí, então, começa a surgir a distribuição dos papéis pela natureza dos atores e pela alteração dos modos de ver do diretor.
Celso Nunes, eu gostaria de saber se na sua época de juventude o teatro era mais presente na vida das pessoas do que agora. São escalas. Na minha juventude tinha menos gente e também se fazia menos teatro. Mas eu acho, não sei se porque eu gosto muito de teatro, eu acho que ele, mesmo sendo feito em menor quantidade e para menos público, porque a cidade era menor, eu acho que ele interferia de uma maneira mais direta na vida do cidadão ou gozava dentro da sociedade de uma posição de mais prestígio como manifestação artística do que hoje em dia. Eu tenho sido meio radical e acho que aquele teatro que se destina a uma parcela grande da classe média, ele não resistiu à TV Cabo. Vamos aprofundar mais essa tua divisão entre o diretor profissional e o diretor freelancer, entre aquele que só faz isso praticamente, tem 1000 convites, e aquele que de vez em quando faz, ou então faz um projeto lentamente. Vamos tentar ver como é que você vê a categorias assim, profissional em que o diretor se insere. Preciso que eu te diga que eu nunca entendi teatro como um emprego, porque quando eu descobri o teatro, eu já era um cidadãozinho empregado. E já trabalhava há 11 anos, na verdade. Eu comecei a trabalhar bem novo, com 10 anos e meio. E sempre tive emprego. Nunca foi o teatro a minha principal fonte de sobrevivência. Quer dizer que, nesse sentido, eu prefiro entender que teatro é antes um processo, um fenômeno, uma manifestação reveladora de pensamentos, emoções e procedimentos artísticos. Agora, porque eu entendo que uma vida é longa o bastante para ser coberta por uma profissão. E não acredito que um artista possa entender que durante toda a sua vida o seu fazer artístico seja a sua profissão. Eu acho que o fazer artístico passa por momentos tão cheios de altos e baixos que a hora que o cidadão começa a ter vínculos sociais efetivos, como trazer filho para o mundo, ter que educar filhos, é muito arriscado ele pensar que ele poderá fazer tudo isso extraindo benefícios financeiros exclusivamente da sua arte. Bom, na época do Renascimento, o Leonardo da Vinci era pintor, escultor, físico, matemático, poeta, sábio, enfim. Depois veio o capitalismo e diz, você tem que seguir aquela profissão, aquela vocação e tudo. Abujamra, você que é o diretor, como é que você vê essa colocação do Celso? Que tipo de solução você veria para essa classe? O que eu penso é que uma revolução cultural, no sentido criador mesmo, eu acho que é uma saída. Na medida em que, assim como questões primordiais de um Estado devem ser solucionadas, eu acho que a cultura também deveria fazer parte dessas questões primordiais. Eu acho que quando isso acontecer, é possível que se criem corpos estáveis, é possível que se amplie as produções, a quantidade de encenações num país imenso, continental como é o nosso, e que a partir daí, então, existam mais postos para os diretores. Porque tem também um fator nesse mercado competitivo do trabalho, para falar em vínculo empregatício e tal, tem um fator que é preponderante, é que muitas vezes o diretor erra. E quando ele erra, isto gera desemprego. Não é verdade? Não é uma questão só de ele estar empregado. Não só estar empregado, como ele tem que acertar e está trazendo royalties, dinheiro para a companhia permanentemente. Porque se ele errar uma montagem, imediatamente já se cogita um outro nome para a próxima vez, não é? Então eu acho que a maneira disso não acontecer é se produzir cultura que não dependa exclusivamente da bilheteria para se ressarcir do investimento. Quer dizer, tem que haver por trás um apoio oficial, seja do Estado, seja que essas leis de incentivo efetivamente comecem a funcionar e que você possa oferecer teatro muito barato para alargar a camada da população que vai aos espetáculos, não é? E a partir disso, então, você cria mais produções, mais postos, mais diretores. As leis de incentivo fiscal permitem que a sociedade civil participe espontaneamente desse processo
E desde setembro de 1987 nós temos a capacidade de aplicar no teatro, nas artes cênicas de modo geral, da mesma maneira que se aplica em cinema, abatendo 100% daquilo que se aplica como desconto do imposto de renda. Como é que você vê essa questão do respeito do direito ao trabalhador com essa característica específica que tem essa profissão da gente? Então você acha que a gente teria que ter uma outra profissão que desse uma estabilidade, ou teria que ter uma legislação, um sistema que observasse mais essas características específicas da profissão para que os nossos direitos como trabalhador fossem respeitados? Eu volto a dizer, eu acho que só mesmo uma visão mais nacional da questão da cultura é que poderia resolver isso de forma a permitir ao artista que houvesse um sistema de remuneração para ele, mensal, com o qual ele pudesse contar, né? Claro que não tem que ser milionário, mas que seja manutenção mínima para ele. Este projeto, digamos, do qual se fala, de implantação de grupos e que ao longo de 12 meses, eu acho isso que poderá frutificar, poderá ser, digamos, o germe de um pensamento que muito, mas muito multiplicado, venha a gerar uma situação melhor para os artistas do teatro, das artes cênicas. No meu caso, eu resolvi isso me filiando a uma instituição de ensino. A minha outra alternativa era trabalhar na iniciativa privada e possivelmente não como artista. Não é? Talvez como, sei lá, das coisas que eu sei fazer. Eu fiz jornalismo, me formei contador, trabalhei em transporte coletivo, sei comparecer a uma audiência na Justiça do Trabalho, essas coisas todas. Não é? Eu costumo dizer para os meus filhos, por exemplo, que estão ingressando também em arte, meu filho em teatro, minha filha fazendo cursos de cinema, eu costumo dizer para eles que o teatro, para mim, sempre deu a possibilidade de uma troca de automóvel, que não é a coisa do ano, não é a coisa, mas que é, na verdade, do meu trabalho de professor, que eu consegui a minha aposentadoria, que eu consegui ganhar todos os meses um determinado salário, pagando escola, colégio, faculdade, pau. E a minha própria sobrevivência. E é cruel você pensar que você tem que levar a tua vida inteira sendo a formiguinha da fábula da formiga e a cigarra, porque, afinal de contas, você tem um lado de cigarra, que é o artista. Então, como é que você concilia esses dois perfis, a formiguinha e a cigarra, dentro de você mesmo? Porque na fábula são dois seres. Mas no artista está tudo dentro de um só. Tanto a formiguinha laboriosa que guarda para ter no inverno, quanto a cigarra que canta o tempo todo e quando chega o inverno se estrepa. Muito bem. Quer dizer, todos nós temos dentro de nós tanto a formiguinha quanto a cigarra. Chiquinho. Celso, estamos falando aqui de mercado de trabalho, do espaço que o artista encontra para se expressar. Eu sei que durante muitos anos, você continua fazendo isso, você viaja por esse país incessantemente. Né? Não só em festivais de teatro, mas dando cursos. Então, sobre esse aspecto do, vamos chamar de mercado de trabalho, do espaço disponível para os artistas, como é que você tem visto isso no âmbito do país? Eu acho que o âmbito do país é mais promissor do que o âmbito das grandes capitais produtoras. Eu acho que o país está por se fazer inteiro nesse campo. Eu acho que tem muita atividade teatral e, surpreendentemente, é um teatro que se ocupa da sua realidade comunitária. Enquanto que nos grandes centros urbanos, o teatro já perdeu um pouco desse vínculo com a realidade comunitária. E ele acaba fazendo um repertório meio inespecífico. Eu mesmo fui diretor de muitos textos, digamos, que fizeram muito sucesso, que são textos que valem aqui e acolá um pouco para todo canto, não é? Até porque um texto estrangeiro, quando é montado, é porque ele já foi montado fora e deu certo. É muito raro alguém produzir uma peça estrangeira que já não tenha sido testada num palco estrangeiro e sido sucesso. Quer dizer que quando se monta um texto estrangeiro, já se tem esse handicap aqui, não é verdade? Enquanto que, quando eu viajo e vou para municípios pequenos e para interiores de estados no Brasil, eu vejo uma realidade muito altaneira mesmo, entendeu? Porque as pessoas amam o teatro e estão voltadas para a questão deles ali. Ninguém está muito preocupado
com a Broadway. De vez em quando aparece um diretor que passou uma quinzena no Rio de Janeiro e voltou para lá querendo fazer um musical. Entendeu? Mas isso não resiste, porque o que é de verdade são estas raízes da cidade, do município, onde a pessoa nasce, vive, desenvolve a sua emoção, a sua observação, o seu modo de ver o mundo, e a partir daí ele responde pela criação teatral, e o que eu vejo então é uma realidade assim, que merece muito estímulo, muito incentivo, porque eu acredito que ali estejam uma das expressões autênticas do teatro brasileiro. Olha, o Celso acabou de falar uma coisa importantíssima. O mercado de trabalho não está só em São Paulo, Rio, Curitiba, Porto Alegre, está no Brasil inteiro. E nós precisamos ter grupos estáveis, não é só em São Paulo e Rio, como era Oficina, como era os caras antes de estar no Rio de Janeiro. Nós precisamos de 30 oficinas, 40 arenas, não é isso, minha gente? Então, teatro tem que acontecer e vai acontecer, não apenas nos outros estados, mas no interior dos outros estados, tomara. Tem um fator dentro dessa questão que também tem que ser considerado e é com o qual os grupos dos municípios menores estão se defrontando permanentemente, que é o fato de que dificilmente uma temporada comporta muitas apresentações. E como a massa de trabalho para se chegar a uma encenação é muito grande, não é? Capitaliza-se muita gente, muitas horas de trabalho multiplicado por muita gente. Às vezes se pensa assim, puxa, mas é trabalho demais, depois a gente vai apresentar 3 ou 4 vezes e parar. É aí que eu acho que entra uma política cultural, de que quando o produto artístico é bom, então deveria se permitir que aquilo fosse apresentado muito mais vezes. Estimula a circulação. Estimular a circulação do espetáculo, fazer com que mais pessoas daquela mesma cidade possam ir ver o espetáculo. Facilitar o acesso do povo ao produto artístico. Muito bem. Vamos agora uma pergunta mais da rapaziada que está estudando teatro. Quem é a vez? Pois. Você acha que hoje em dia o mercado de trabalho oferece estrutura para o diretor que queira basear seu trabalho em pesquisa, queira desenvolver o seu trabalho pesquisando com atores? Então, um tempo mais longo de trabalho. Você acha que o mercado oferece estrutura para esse tipo de trabalho? Você fala de estrutura financeira, de suporte material? Bom, em termos de dinheiro, eu acho que não. Em termos de estrutura, digamos, tecnológica, informação, eu acho que sim. Eu acho que um diretor que queira hoje entrar no experimental tem à mão, digamos, muito mais informação e está muito mais presente às outras experimentações, não é, do que, por exemplo, quando eu fazia o início da minha carreira como diretor e queria fazer teatro experimental. Então, hoje eu vejo que a informação circula muito mais e chega com muito mais facilidade aos jovens artistas. É muito mais fácil hoje, estando aqui, fazendo teatro experimental em São Paulo, você saber o que está sendo feito no teatro experimental quase que no mundo todo. Mas eu queria saber, no teu caso, o que está representando no fazer teatral o rolfismo? O rolfing é um sistema de manipulação corporal que interfere diretamente numa parte do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é esse conjunto de músculos, peles que nos constitui, não é? E os feixes musculares são revestidos, são protegidos ou são sustentados por uma membrana, que a gente vê, por exemplo, quando vai ao açougue. Se você pedir um pedaço de músculo, é facílimo de ver. O músculo, quando você compra, ele vem revestido de uma membrana. Você passa a mão, ela desliza sobre as fibras musculares, não é verdade? Essa membrana chama miofáscia, não é? E a miofáscia tem uma capacidade reativa extraordinária, porque ela está diretamente ligada ao sistema nervoso central. Então, quando você interfere na miofáscia, você manda um código de mensagem imediato para o sistema nervoso, que percebe que foi mandado um recado para ele e que ele responde. Ele responde alterando a postura, alterando o corpo da pessoa que foi tocada, não é verdade? Geralmente, esses toques são sob o critério de buscar uma harmonia entre o eixo axial da pessoa com a gravidade, com o poder que a gravidade exerce, não é? Todos nós temos que viver a cada minuto ou a cada instante nos relacionando com a questão da gravidade, senão a gente cai.
tomba. Então nós estamos o tempo todo lidando com a questão do equilíbrio. Estamos sempre caindo. Estamos sempre caindo, permanentemente indo ao fundo. Ao centro da Terra. Ao centro, não é verdade? E viver significa estar permanentemente em estado de busca de equilíbrio. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. A gente tem que ser plástico o suficiente para procurar esse equilíbrio o tempo todo. Eu queria saber se você aplica o Rolfing com o pessoal que você está ensaiando, por exemplo, uma peça. Tem uma parte do Rolfing que chama Rolfing Movement, o movimento dentro do Rolfing. E esse é muito passível de ser aplicado no trabalho com atores. O outro não, porque o Rolfing estruturalista, que é o Rolfing que manipula corpo, você deita a pessoa numa mesa e manipula o corpo dela. Isso você tem que fazer a partir da manifestação da vontade da pessoa. E também é impossível, se você pega um elenco de 20 pessoas, você pensar que você possa oferecer 20 sessões por semana ao longo de 10 ou 15 semanas para cada integrante do elenco. Conta que eu dei um sinal. Ele trabalha muito a interação, porque depois chega um momento que vocês, além do objeto, passam a trabalhar o olho e passam a trabalhar então o sentimento, as emoções que trazem esse tipo de relação. Já começa a aparecer, por exemplo, algum sábio que fica propondo uma dificuldade para você. Como é para você o sucesso e o fracasso? É um caminho árduo esse, de você aprender isso, aprender que no fracasso você acaba se enxergando melhor do que no sucesso. Porque o sucesso te enaltece, te enche de verniz, digamos assim, enquanto que o fracasso te desnuda, não é? Enquanto o sucesso te acarinha, o fracasso te surra. E eu acho que é um pouco na adversidade que a gente aprende. Aprender está ligado a questão do sofrimento, porque enquanto você não passa pela experiência de fato do aprendizado, enquanto você não é desnudado de si, despojado das tuas proteções todas, você não aprende. Você assimila, você responde a certas assimilações, mas aprender é uma coisa que é um processo extremamente cruel. Você tem que ser completamente violentado, se despojar e aprender. Aí você renasce, aí você vem carregado de um novo entendimento. Sendo você um diretor que se dedica ao trabalho de pesquisa, você sempre esteve muito junto dos seus atores. Queria que você falasse dessa importância de estar sempre presente, fisicamente, para se falar sobre o processo da temporada. Eu penso que cuidar da cria é uma coisa muito importante, porque o espetáculo tende a ir se alterando, e eu acho que essa alteração é positiva, porque ela vem na relação com a plateia. Mas, por outro lado, existem signos dentro do espetáculo, símbolos, códigos de leitura para a plateia, que, se não forem mantidos, a obra se esfacela no seu processo de apresentação, não é?
Esses signos estão tanto na cenografia, como na indumentária, como na postura, como na marcação, no momento em que o ator tem que estar numa determinada luz, porque tudo isso está oferecendo leitura para o espectador. Então, eu penso que o diretor que concebe o todo, faz aquela engrenagem, aquela maquininha toda funcionar, eu acho que ele tem que depois cuidar de ficar azeitando aquilo tudo, né, periodicamente, para também não virar aquele chato que todo dia vai ali e fica pegando no pé dos atores, porque o cenógrafo não está mais lá, e ele então vai em cima dos atores, não é verdade? Eu penso que ele tem que, esporadicamente, eu diria que pelo menos uma vez a cada 15 dias, comparecer ao espetáculo, assistir o espetáculo, reunir a equipe, conversar com todo mundo. E não é só sobre as interpretações, é o tempo com que se opera uma saída ou uma entrada de luz em resistência, é o tempo com que determinado elemento de cenografia é movimentado, o tempo, a maneira como uma coluna encosta no chão. Estou falando aí para um espetáculo, para um tipo de teatro, digamos, com cenografia evidente, com sonoplastia, embora a maior parte dos espetáculos brasileiros não tem cenografia, maior parte, digo quantitativamente, são espetáculos que se faz mesmo na raça, não é? As ideias, as emoções e os atores. Esses alunos do INDAC mesmo me convidaram para um espetáculo deles, feito literalmente na raça. E estava bom? É verdade? Estava bom. Muito bem. E Mara Reis? Quando é que você sabe que o espetáculo está pronto? Quer dizer, pronto no sentido que ele já dá para estrear e que já esses signos que você falou, que conduzem a uma leitura para quem está assistindo, estão postos, estão claros, estão prontos. Quer dizer, estão ali realmente. O jeito que eu menos gosto de perceber, que está na hora da estreia, é o calendário. Percebe? Mas é o mais frequente. O produtor te deu um determinado tempo, existe uma soma X de dinheiro para você fazer até tal data, e se você não fizer, começa a dar prejuízo. Até porque com 2 meses de antecedência, às vezes mesmo antes de iniciarem os ensaios, a estreia já está vendida. Para uma sociedade beneficente, para um grupo, para uma associação, e já tem uma data pré-estabelecida e os convites já estão sendo distribuídos. Então essa é uma maneira de você saber que está na hora de estrear. É você olhar para o calendário e falar, chega, pau, é amanhã, percebe? E tudo que você não fez até ontem, você tem que fazer naquela noite. Feito o casamento que atrasou e vai enrolar o brigadeiro na hora que a noiva já está pondo a roupa, não é verdade? A outra maneira de você saber, que é a que eu gosto mais de trabalhar, mas não é sempre que é possível, é que eu comparo esse processo com um balão. Então, você pega o papel de seda, corta a folha, imagina o balão, junta as folhas, passa um filete de cola, espera secar cada uma, porque se você sobrepor uma folha a outra, a cola de uma gruda na outra. Isso são as sequências de cena, os movimentos do texto, a cor de cada momento dentro da cena, é igual você fazer um balão. E eu gosto desse exemplo, porque é um exemplo tão brasileiro. Tem balão no Brasil, é brasileiro o balão, embora perigoso. Mas como imagem eu gosto muito. Depois você põe uma boca no balão, você coloca uma mecha, você encandece o balão. As pessoas, uma tem que segurar em cima, porque o papel, sem o gás, ele cai e queima na chama da mecha. Então alguém segura, concorre para que o balão suba muitas pessoas, não é? Quando segurou lá em cima, a mecha funcionou, tem uma hora que você põe a mão embaixo da boca e ele quer sair. Tem uma hora que você faz assim no balão, ele vai e volta para a tua mão. Você tem que correr um pouquinho e pegar o balão lá no... E tem uma hora que você faz assim e ele vai. E eu acho que o processo da criação é assim. Você trabalha, você pega a folha, você corta, você pega a cena, esmiuça, a cor disso, a cor daquilo, um filetinho aqui, um detalhe ali, vai montando, vai dando a forma final. E quando aquilo está pronto, o diretor só tem que deixar subir. Vai por cima. Perfeito. Quer dizer, o espetáculo teatral não é como um jogo de futebol e como um balão. E queria partir de uma hipótese. Então, Celso, está aqui, combinou, você vai dirigir uma peça, recebeu o texto. Como é que é? Como é que você dirige? Como é o teu encontro com a peça, com o texto em si? Como é que é o teu encontro com o elenco? E como é que é o desenvolvimento do trabalho?
eu não faço uma peça se eu não tenho uma empatia grande com o texto. Mas no momento que eu li a peça e gostei, ou que eu pressenti que eu posso gostar mais se o autor entender isso e quiser alterar alguma coisa na peça, então eu começo a ir à luta, não é? Nesse sentido, eu reputo, assim, muita importância ao texto, porque eu acho que ele é a matéria-prima e ele é aquilo que, no fim de tudo, o público acaba levando para casa. Porque o ator está ali naquele momento, emocionando e provocando, e vai imprimir coisa na memória do espectador, mas o que ele leva são as palavras, as ideias, a tese, a mensagem, a história que lhe foi contada. É isso que ele vai contar para os outros. Do ator ele vai dizer, naquele momento ele estava maravilhoso. Nossa, ele faz aquela cena que ele chora esplendidamente. Mas o que fica mesmo é a história, não é? Então eu reputo uma importância muito grande a isso. E começo a trabalhar com os atores de maneira a que toda essa história seja tão bem compreendida por eles quanto por mim. Eu gasto, diria que, pelo menos metade do tempo que me foi dado para a encenação, analisando a peça, analisando a peça, analisando a peça, analisando a peça. Depois, então, eu vou à prática. Quer dizer, agora que eu entendi como é que é essa prancha de madeira que me foi dada, né? Carregada de sugestões, de possibilidades, aí vamos começar a mexer nela, vamos entalhar, vamos interferir dentro dela. Então é a segunda etapa do meu trabalho, quando eu começo a levantar as cenas e fazer com que os atores, mesmo com texto na mão, não precisa já ter decorado, já comecem a pressentir como que aquilo pulsa em termos de movimento e espaço. Porque enquanto nós estamos na mesa é em termos de ideia, entendimento, aplicação racional, digamos, do trabalho e percepção. Agora vamos para o espaço e vamos começar com transformar a percepção da mesa em questão de movimento. Agora uma perguntinha para mais um estudante aqui presente. Pois não. Celso, eu queria saber o que você pensa sobre a direção coletiva e a da codireção. É tão velho quanto o teatro. Porque diretor é que não é velho. Diretor é uma coisa que surge com a era industrial e o diretor surge um pouco para organizar o que eles resolveram chamar de lixo tecnológico em cena. Quer dizer, com a era industrial, com a luz elétrica, com as possibilidades de múltiplas de manipulação, o diretor começa... Eles precisam de alguém que venha organizar toda aquela coisa que entra como cenário, como os novos materiais a serem explorados pelo palco. Então, o diretor é um evento, digamos, dentro do espetáculo, que inicia do meio para o fim do século XIX até hoje. A função diretor não tem mais do que 140 e poucos anos, como tal, entende? Antes disso, eram direções coletivas, muito lideradas pelos primeiros atores. Tem uma tradição do teatro, que é a do capo cômico, que é o ator principal da companhia, em que ele dava as coordenadas da montagem para o elenco e o elenco meio que se autodirigia. Algumas experiências recentes foram feitas em São Paulo nesse sentido. O próprio Juca de Oliveira, que deu um depoimento, montou um Shakespeare um pouco dentro dessa ótica, sem direção. Eu não acho nada no sentido, eu prefiro ver os resultados. Entendeu? A priori eu não acho nada. Eu prefiro ir lá ver a peça e ver se está bem, se funcionou, ou se um diretor teria sido útil ali dentro ou não. Quase sempre eu acho que um diretor teria sido útil, porque ele funciona como um determinado filtro pelo qual passam as coisas e gera uma certa unidade em cena. O Peter Brook fala uma coisa muito interessante, parecido com o que o Abu falou agora há pouco, é que o diretor é bom quando ele não atrapalha o processo. E eu acho que isso é muito verdade, entendeu? Ele só tem uma função, ajudar. Se ele não puder ajudar, então é bom que ele não atrapalhe. Porque eu acho que os milênios já provaram que o teatro poderá ser feito independentemente da presença do diretor. Celso, olhando para a sua direita, vai aparecer a figura do Juca de Oliveira, que vai te fazer uma perguntinha. Celso Nunes, você é um dos mais importantes diretores desse país e que realizou espetáculos inesquecíveis. Eu sempre fico na iminência de convidá-lo para trabalhar comigo. Você gosta de dirigir comédia?
Eu acho que as minhas melhores direções foram de comédias. Embora eu tenha um lado meio circunspecto, eu acho que a que o Abujanra citou era uma comédia, Vitor ou As Crianças no Poder. Seria cômico se não fosse sério, é outra comédia, não é verdade? Eu gosto de dirigir comédia, mas eu não gosto de dirigir patetadas. Eu não gosto de dirigir textos que não tenham por trás do querer divertir a plateia uma intenção, que não a de simplesmente divertir a plateia. Mas eu gosto de comédia, sim. Eu prefiro assistir comédia do que drama. E, portanto, gosto de dirigir bastante comédia. Pode me convidar, se for uma das suas, eu vou gostar. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença dos nossos entrevistadores, o Abu, o Elias, a Aymara, o Chiquinho, agradecer a presença dessa simpática e inteligente plateia de estudantes e, principalmente, do nosso querido Celso Nunes. Ô, Celso, acho que a gente já ouviu bastante da sua maneira tão simpática e tão precisa de ensinar a todos nós, mas eu queria dizer o seguinte, tem alguns momentinhos no final aqui para você dar a tua mensagem que ficou para dar para quem está ouvindo e que está pretendendo entrar nessa profissão. Eu acredito muito em voz interior e aprendi a ouvir a minha. E quando ela me diz alguma coisa do tipo, faça tal coisa, eu faço. Quando ela não me diz nada, eu não faço. Direção teatral, para mim, é uma questão de ouvir essa voz. Ela me diz, faça essa peça ou não faça. Ela me diz, faça teatro ou não faça. Faça teatro agora ou pare por um tempo. E talvez eu não tenha ressaltado muito na minha fala certa instrumentação, digamos assim, material do trabalho do diretor. Quando eu fiz cursos como diretor, eu recebi muito suporte, por exemplo, dos autores e dos meus professores que me enxergavam, que me ensinavam a enxergar o texto através de muitas análises. Não sei se isso ficou bem enfático. Eu acho que um diretor tem que aprender a gostar de texto. Se ele tiver qualquer senão com a peça, ele tem que resolver nele isso, não na peça. Eu não acho que é a peça que tem que ser alterada, se é a peça que vai ser montada e anunciada para o público. Ele é que tem que resolver em si como que ele passa por essa experiência de vir a gostar daquilo que, em princípio, ele não está gostando. Quanto à questão da profissão, eu não tenho nenhuma queixa nesse sentido, porque acho que o teatro sempre recompensa, de uma ou de outra forma, quem faz. E não acredito que a única maneira de enxergar a questão seja pelos ganhos materiais. Isso eu não acredito mesmo. E acho que se uma profissão se define por aí, pelo ganho material, eu acho que ela é uma profissão pobre. Eu acho que a verdadeira profissão tem a ver com o seu próprio exercício e não com o que ela rende. Bravo!